Momento de tristeza, aquelas vezes angústia, alguma coisa que vem, entristece o teu coração, não importa. Hoje, quando eu saí da igreja, eu dei carona para um jovem que eu já não vejo há muitos anos. E eu peguei ele ali na esquina, tá indo para eu estou indo para Santa Cruz, eu levei ele. Deixei lá perto do Hospital Pedro II. E ele falou: pastor, já tem quase um ano que eu não vou à igreja nenhuma. Eu estou cheio de tristeza. E ele falou: nesse um ano que eu estou fora, Deus não tem falado comigo. E eu falei para ele assim: será que Deus ele vai se preocupar com os seus caprichos? Você está um ano sem na casa de Deus porque Deus não quer falar com você. E eu disse para ele assim: você sabe, tem uns carros escritos assim: Deus sem você continua sendo Deus. Ele não precisa de nós. Ele continua sendo Deus. Porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. E eu falei para ele: de repente Deus está querendo uma atitude sua. Você vai esperar o quê? Eu perguntei para ele: você tem visto quantas tragédias têm acontecido? Quantos noticiários? Será que você quer ser uma notícia? O que você tem que fazer, meu irmão, é buscar Deus. Não importa onde, mas você tem que buscar o Senhor. Você tem que estar em comunhão. Eles que provavelmente vai vir na quarta-feira, na nossa campanha, e quer retornar, porque esse salão aqui está em outra igreja, mas já não está mais também. Então Deus ele vem falando sobre tristeza esse dia comigo. Eu pedi a Deus, Ele me deu algo para a gente ministrar, para a gente buscar nessa noite e saber que a tua luta ela vai se tornar vitória. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 16. Isso ele está é o calor do Espírito, né? João 16, 33. Olha o que está escrito aqui. Não é uma palavra que a gente sempre fala, mas aqui é a abertura para o que Deus vai falar com a gente. Para você que está nos assistindo pela internet também, Deus vai falar com você. Tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, fala nesta noite, ó Deus, ao nosso coração. Diga: meu Deus, fala ao meu coração. Agora libera as suas mãos e dá uma salva de palmas bem forte para o Rei da Glória. Bem forte as palmas para o Rei. Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Aleluia. Agora dá um abraço que estamos falando de assim: eu estou feliz por ver vocês. Diga: eu estou feliz por ver vocês. No mundo tereis aflição, mas tende o ânimo, eu venci o mundo. Ele é um final de uma conversa que Deus teve com os discípulos. No mesmo capítulo 16, versículo 1, aqui fala a continuação das últimas instruções aos discípulos. Era Jesus orientando os discípulos. Eu pergunto nessa noite: quem é discípulo aí? Quem é aluno de Jesus? Aluno de Jesus. Quem não levantou a mão não está entendendo. Quem é aluno de Jesus? Quem está aprendendo com Jesus, levante a mão. Diga: eu sou aluno de Jesus. Então aqui era as últimas, Jesus estava instruindo os discípulos. E ele diz assim: temos dito essas coisas para que em vós não escandalizeis. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis.
Eu estou orientando vocês para vocês não se assustarem. Senhor, orientando os discípulos. Quem eram os discípulos? Aqueles que andavam com Jesus. Aqueles que faziam parte do trabalho, aqueles que estavam na caminhada. Então Jesus está preparando eles para as lutas. Isso vos farão porque, ou seja, versículo 2: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer o serviço a Deus. Isso vos farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Eu estou preparando vocês para acontecer coisa de assustar vocês, a ponto de alguém querer matar, achando que está fazendo um serviço para Deus. Porque, irmãos, as maravilhas de Deus é loucura para o mundo. Que quando a pregação do Evangelho começou, as multidões estavam aceitando. Eram multidões que estavam se rendendo. Então aquilo preocupava. E Jesus falou assim: olha, cuidado, para você não se escandalizar, para que vocês não venham dizer: poxa, mas eu sou servo, eu sou discípulo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo algo. Por que acontecem essas coisas? Mas se você for analisar, irmãos, não é muito diferente dos dias de hoje. E o que Deus ele manda eu falar nessa noite, o que Deus falou aqui no domingo passado, através do jovem Roberto, que Deus usou tremendamente, é exatamente isso, irmão. Essa permanência que nós falamos há 19 anos de uma congregação, mas se perguntar, quem são aqueles que iniciaram há 19 anos atrás, que estão ali de pé? Mas se nós pudéssemos pegar aqueles que não permaneceram, aquela igreja não ia dar, aqui dentro não ia dar. Nós estávamos em cima orando, estávamos ouvindo os batutos e as luzes, o sangue e tal, e está lotado ali. Tem lá sentado pessoas que estavam aqui. Eles estavam aqui comendo desse maná, estavam aqui comendo desse banquete, agora estão em outro banquete. Se apagou, o coração se apagou, irmão. Aquele desejo, aquela preocupação de acordar de manhã cedo, tem que ir para a casa de Deus, acabou. Fugiu, sumiu. Mas só que o nosso Deus poderoso, o nosso Deus que controla, o nosso Deus que mantém os céus, as estrelas, esse Deus, irmão, ele não está preocupado em manipular os seus filhos, ele está preocupado em dar ensinamento. Então por isso os primeiros discípulos eles estavam orientando: cuidado, porque vai chegar ao ponto de pessoas que queriam matar. Foi o caso de Paulo. Paulo, ele queria matar os cristãos porque achava que estavam pregando um novo Deus, porque ele não conhecia Jesus Cristo, então ele perseguia. Mas por trás tinha ação diabólica, a ação demoníaca, que hoje já é diferente. Mas é o mesmo demônio que age no passado, mas quero dizer também que é o mesmo Deus que está aqui atuando hoje. Ele não mudou. Aí diz assim: mas temos dito isso a fim de que, versículo 4, mas temos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito. Eu vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Amém? E agora vou para aquele que me enviou. Eu estou preparando vocês, porque eu vou voltar para o Pai. Ele deixou os discípulos preparados, que agora vocês vão dar sequência àquilo que eu fiz com vocês. Aí quando chega lá no 33, aí ele diz:
Tenho dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. Tenho dito isso para que em mim tenha paz. Diga paz. Irmãos, Isaías 9, vocês, olha só. Quem é esse que está orientando os discípulos? Vocês prestem bem atenção nesse Senhor maravilhoso. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Para que em mim tenha paz. Eu tenho dito isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Mas esse que está orientando para nós, esse que orientou os discípulos que iam dar sequência da obra, ele disse: olha, não vai ser fácil. Eu estou preparando para vocês nos escandalizar. Eu tenho estado todo o tempo com vocês, mas estou falando agora porque eu vou voltar para o Pai. Essa orientação que ele deu no passado, irmãos, aqueles discípulos que absorveram, que pregaram, o próprio Paulo sofreu perseguição, mas pregou, não desanimou. No final da vida do apóstolo, ele falou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sofreram, choraram, passou um momento de tristeza como você está passando e eu passo também. Mas aquela instrução que o Senhor Jesus deu para o discípulo é o que Ele está dizendo para nós nessa noite. Ele é aquele que Deus enviou com toda essas palavras lindas, né? O que forma o Senhor. Principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Diga para quem está ao seu lado: quem está com você, o Príncipe da paz? Você não tem que se preocupar. O que você tem que fazer é levantar a cabeça, porque é para Deus que Ele não se agrada naqueles que recuam, mas naqueles que avançam. O Senhor não se agrada na covardia. A luta vem, você tem que enfrentar, você não pode desanimar, porque tudo vai permanecer, irmão, tudo vai ficar. Mas uma coisa garanto, meu irmão, minha irmã, que vai chegar um tempo que essa igreja vai estar vazia. Estamos tratando dela, estamos melhorando, vai melhorar, vai ficar mais clarinho, você vai enxergar melhor as letras da sua Bíblia, a transmissão vai ficar melhor. É o zelo, é o cuidado. Mas, meu irmão, vai chegar um momento que essa igreja vai ficar vazia, porque o Senhor vai vir buscar os seus. Aqui é um lugar de se fortalecer, aqui é um lugar para você chorar, aqui é um lugar para você se derramar. E você não pode se prender a situações que vinham acontecendo, porque senão você vai parar. E de repente você vai estar em outro lugar sentado, você vai estar numa esquina, quem sabe. E o Senhor quer você aqui na presença dEle, adorando. Ele quer que você esteja aqui buscando, não como aquele moço: eu já estou um ano, mas estou desanimado. E quantos estão desanimados, irmão? Pode vir o maior pregador com as palavras mais lindas, que ele pode trazer uma emoção para você, mas a emoção vai passar. Mas eu quero falar para você que Jesus Cristo, Ele não é uma emoção, Ele é o poder. Ele é o próprio poder, que se você reconhecer que você depende, você precisa dEle, que
que você chegou aqui para adorar o Senhor, não importa quem está aqui ministrando, que seja um menino, que seja um jovem, que seja um ancião, que seja uma pastora, uma mulher, não importa, mas se você entrou aqui para adorar, você tem que sentir a presença dele, porque essa presença que vai nos manter, essa presença que vai fazer com que a gente venha enfrentar o momento de tristeza e permanecer. Então, por isso, irmão, que eu posso dizer para vocês que esta noite é uma reunião de adoradores, porque você está aqui adorando. Quem veio para adorar, levante a sua mão, dá uma salva de palma bem forte para o rei, porque você veio para adorar, está aqui para adorar também. Eu vim para adorar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1. Os mesmos discípulos que receberam orientação, olha o que esses discípulos passam aqui, o que eles passaram por fazer a obra de Deus. Se você for ver, irmãos, tem muitas passagens que vêm trazendo, esclarecendo como aqueles que são de Deus passam. Mas hoje é uma noite especial, noite de Santa Ceia. É noite para a gente chorar aos pés do Senhor e receber dele uma unção, uma porção dobrada do seu Santo Espírito. 2 Coríntios 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio da Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha só, a ponto de desistir da própria vida. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também a vós com oração por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dados graça a nosso respeito. Tribulação que nós sobreveio na Ásia, fomos de sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Quem são esses? Os representantes, os pregadores. Agora, irmão, será que é diferente? Tem um salmo que, se eu tivesse asa, eu voaria para bem longe, quem sabe para o céu. Porque tem coisas que vêm, irmão, para tirar a nossa alegria, mas a permanência, o permanecer é que o Senhor quer. É você permanecer. Você não pode desanimar, você não pode olhar para trás, porque a palavra diz que é bem-aventurado o servo que quando o Senhor vier, o encontrar servindo. Mas não é servir da forma que você quer, não é do jeito que você quer. Se fosse perguntar a esses apóstolos aqui, vocês estavam satisfeitos por enfrentar a morte e saber que eles já estavam entregues? Ele falou assim: olha, nós já estamos entregues. Eles sabiam que, pelo que você lê aqui, você vê que eles já estavam cientes. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos de sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Já estava sentenciado, quer dizer, nós sabíamos que ia morrer, mas em momento nenhum aqui você vê eles reclamando.
estava fazendo a obra. Eu estava comentando que quando Paulo, naquela viagem, que aquele navio que afundou, que eles nadaram até a ilha, eles estavam fazendo a obra, eles estavam empenhados em fazer a obra. Aí eu fico olhando para esses homens que enfrentaram cada uma, nadaram para a ilha e chegou lá, começaram a catar uns gravetos lá para fazer uma fogueira, viu uma víbora, uma serpente mortífera, e ferrou a mão de Paulo. E ele sacudiu ela no fogo, e alguém disse assim: não morreu no mar, mas vai morrer, porque a serpente é mortífera. Não aconteceu nada com ele. E todos receberam uma palavra naquele lugar. Deus operou, afundou um navio, mas as almas foram salvas. O ser humano, ele olha para as perdas, mas Deus olha para o ganho com almas ganhas. Pessoas que vêm para Deus, que aceitam Jesus como Salvador. Aí ele diz que nós temos que ser como criança para entrar no céu. Porque muitas das vezes a gente entra tanto na leitura e nos esquecemos muitas das vezes de encher do Espírito Santo. Às vezes é bom a gente ler, é bom estudar, é bom se formar. Mas a maior formação, que isso é lindo, é maravilhoso, mas a maior formação que tem é estar cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que ele falou que aquele que se humilha é exaltado, mas aquele que se exalta é humilhado. Então Deus vem trazendo todo mundo para uma posição de humildade, que sejamos pequenos. Convém que ele cresça e eu desapareça. Aí chega Paulo, o homem, o cara, o entendido. Aí Deus pega ele e fala assim: agora ele vai ver como é bom sofrer pelo meu nome. Ninguém vem para a obra de Deus, irmão, para viver em dias e dias de felicidade, de maravilhas e maravilha. Mas a gente vem, muitas das vezes, enfrentamos cada lutas, problemas que a gente não sabe como resolver, como eles falaram. De repente, sentenciados à morte. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, amém? Mas já que nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos e que também nos livrará ainda. Você está entendendo? O que Deus está falando com você, o que Deus está falando comigo esta semana, são 40 e poucos anos na obra. É muito tempo para mim. Aí a gente começa a pensar em lutas que já passamos, começa a pensar em lágrimas que derramamos, e começa a pensar que o navio vai ao naufrágio, que a gente não vai conseguir. E de repente o sol brilha, de repente a tempestade calma, o mar se acalma, e Deus está com a gente. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. De saber que há 40 anos atrás eu falava sem muito entendimento, mas o dia que eu tive um encontro com Jesus, irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Aí tinha uma canção que veio à mente, que eu não sei cantar ela toda, mas não é porque eu aceitei Jesus. Mais ou menos assim: de tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu escolhi. A melhor coisa
em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecido, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu continuo falando a mesma coisa. Eu não conheci nada melhor na minha vida do que foi Jesus. Eu queria ir. Irmãos, eu não conheço nada, eu não consigo entender que alguém que conhece Jesus e deixa ele, não consigo. Eu entendo que quem larga Jesus porque não conheceu ele, irmão, é impossível quem conhece Jesus deixar ele. Não dá para deixar. Não dá. Porque sem ele não dá, irmão. Ele é o motivo da nossa vida. Ele é o motivo da minha canção. Já tem uma canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Se nós ficarmos aqui 3 horas somente para dizer isso é bom, isso é maravilhoso, eu te amo, Jesus, eu te adoro, não retire de mim o teu espírito. Aleluia. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Aquela oração de Davi foi tremenda. Davi estava arrasado. Davi era o lutador, era o vencedor das batalhas, das guerras, mas por um momento ele falhou. O guerreiro falhou e caiu, e Deus levantou. Porque Deus conhece o nosso coração. Nós estamos diante daquele que um dia ele falou assim: eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei, vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Só isso é um motivo da gente ficar sorrindo. Só saber que de repente a Bíblia diz que vai ser um abrir e fechar de olhos, nós vamos nos encontrar. A Bíblia relata que primeiro os mortos ressuscitarão. Eu estava na última ministração que fui fazer, ofício fúnebre, lá na Jardim da Saudade, e os irmãos foram lá, a mamãe do Roberto, Roberto, foram lá. A gente está passando, Roberto, aquelas plaquinhas de pessoas, a gente está passando por cima ali, e Deus falou para mim assim: eles vão ressuscitar primeiro. Comecei a rir. Eu completei: depois nós ficarmos vivos, vamos nos encontrar com o Senhor. Eu estava ali, e todo o tempo o Senhor está falando com a gente, irmão. Então muitas das vezes a tristeza vem, ela nos apaga de tal forma que se a gente não tirar essa escuridão, irmão, se não tiver alguém que para dar a mão para a gente cai, irmão. A necessidade de uma palavra amiga, alguém que está do teu lado falando com você. A necessidade de ter irmão junto, de saber que as mesmas aflições, diz a Bíblia, o mundo inteiro, os céus, todos estão passando as mesmas aflições, mas a nossa permanência, irmão, mas esse permanecer que eu estou dizendo é sentir. Eu não estou falando simplesmente estar numa igreja, mas estou dizendo sentir a presença de Deus, aleluia, porque Deus não se apresenta a ninguém por acaso, Ele não
apresenta ninguém para alguém chorar, obrigado, obrigado. Aí o Senhor dizer, não, desculpa, não era que você quer tocar em outro. Tá, você está muito pertinho de alguém que eu amo, e eu toquei por acaso, e você deu. Ele vai certo, ele toca naquele que ele quer. Ele não é o alvo. Mas ele quer que quando nós entramos naquelas portas para dentro, nós entremos e deixamos, Senhor, faça a tua vontade, domina. Fica 100% no domínio do meu coração. Faça a tua vontade em mim. Me dá força. E por isso que esses homens permaneceram. Para encerrar, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrado pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Essa presença não traz confusão. Ele está derramando a sua graça. Fica de pé nesse lugar. Ele está nesse lugar. Aleluia. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Ainda que você esteja passando em tribulação, mas está sendo derramado uma unção sobre nós. Está sendo derramado o poder de Deus sobre nós. De saber que a gente sente a presença de Deus, que Ele está presente nesse lugar. Que o lugar já está preparado, não tinha como morar nele. Que as aflições virão, as lutas virão, mas Deus está preparando algo tremendo para você. Então, meu irmão, segue essas lágrimas, dá glória a Deus. As aflições que você está passando, todos passaram. Tem pessoas passando hoje. Nesse mundo inteiro a aflição está sendo grande. E os momentos que nós estamos vivendo, os momentos, e vão estar comentando, eu nunca vi o nosso país tão mal como está agora. Está ruim tudo, mas Deus está agindo no nosso meio. Tem aqueles que estão se rendendo ao Senhor, porque sabem que não tem mais jeito. Há 40 e tantos anos atrás, quando eu aceitei Jesus, as coisas eram bem diferentes. E até hoje encontramos pessoas com o coração fechado. Ainda diz assim, um dia eu vou aceitar Jesus, um dia. Mas esperar o que mais? É hoje. Hoje é o dia que o Senhor te convida. Hoje é o dia que o Senhor Jesus faz um convite para você. Vinde aqui todos vós que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aquela alegria de 40 e poucos anos atrás eu sinto hoje. O meu coração bate forte. Eu converso com ele, às vezes eu estou na rua e as pessoas às vezes esquecem que eu estou falando até alto com Deus, porque esse cara está doido. Aleluia.
noite tem alguém querendo aceitar Jesus como seu Salvador. Esse é o momento de você levantar a tua mão e dizer assim: eu quero Jesus Cristo, eu preciso de Deus. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Se tem alguém que estava desviado, quer voltar para Jesus, já está vindo lá. Aleluia. Alguém vai crer. Isso, ó. Glória, isso. A pergunta. Aí, ó. Ei, tem mais alguém, irmão? Isso é o mais importante de tudo, irmão. Bate palma para Jesus. Olha aí, ó. Jesus. Mas tem mais alguém aí, irmão. Irmão, isso aqui, ó. Ele vale mais que o mundo inteiro. Por mais lindo que essa igreja vai ficar, irmão, ainda está embora. Vai ficar linda, mas ela não tem valor nenhum diante dessas almas preciosas aqui. São preciosos. Você é precioso. Tem mais alguém, irmãos? Esse é o momento de você entregar sua vida para Jesus. Aceita Ele como Senhor e Salvador. Eu gostava trazendo Ele de trabalhar. Vocês podem para o Evangelho? Pode ser garotos? Diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso. Quero dizer pessoal, Senhor Jesus, estou de volta. Em teus braços. Amém. Aleluia, Jesus. Olha, Senhor Jesus, estou de volta. Me recebe. Amém. Senhor meu Deus, põe as mãos poderosas. Ó Senhor, recebe o que já expressaram de coração. Tome em tuas mãos esses moços, ó Deus, preparando os dias vindouros. Eu não sei o que aconteceu, que eles desanimaram, mas ó Deus, põe em tuas mãos poderosa, e que nada vem tirar a alegria do teu espírito, e que eles permaneçam na tua presença, na tua casa. Receba a unção, receba a graça de Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Agora bate a mão bem forte. Bem forte as palmas. Você vai pensar que aquela moça bacana. Seja bem-vindo, meus filhos. Amém? Vamos bater palmas para Jesus. Glória a Deus. Olha, irmão. MTG Produções, transmitindo a palavra de Deus às nações, às nações.